da Integração FM. As palavras são uma das formas que temos para expressarmos posicionamentos, ideias e até manifestarmos o que estamos sentindo. O emprego de algumas delas necessita de contextualização para a adequada compreensão. Quando iniciamos projetos novos ou somos colocados diante de situações adversas, como a que vivemos neste ano de 2020, costumamos empregar o termo desafio. Genericamente, não é difícil de compreender o significado dessa palavra. Colocando-a em contexto, certamente teremos a amplitude e a dimensão do que ela significa diante do que concretamente se apresenta como desafio para cada sujeito. Tomando a conjuntura de pandemia que nos envolve, temos o desafio da reconfiguração da rotina. Mantermos-nos trabalhando em ambiente doméstico ampliou a interferência do trabalho nas relações familiares. A gerência de tempo entre as atividades domésticas e profissionais desafia-nos a disciplina diante de tudo o que se apresenta como tarefa. Apesar de difícil, essa é uma situação possível de administrar. Trágico e desafiador em teores extremos é a situação daqueles que estão diretamente ligados aos mais de 100 mil mortos por coronavírus no Brasil. A primeira morte por essa doença no país aconteceu, segundo o Ministério da Saúde, no dia 12 de março. De lá para cá, a Covid-19 já levou para o cemitério um número de pessoas equivalente à população de Lajeado e Arroio do Meio somadas. Não é brincadeira. Continuemos nos cuidando e administrando essa situação verdadeiramente desafiadora. Voltamos a semana que vem. Você ouviu o comentário do professor Sérgio Nunes Lopes. Todas as segundas ao meio-dia, aqui na Integração FM. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Arroio do Meio, eu indico. Comprar em Arroio do Meio auxilia a nossa comunidade a prosperar unida. Participe deste movimento e grave um vídeo indicando um produto ou serviço de Arroio do Meio que você adora. Seu vídeo será publicado nas redes sociais da CDL para incentivar os arroiomeenses a consumirem em nossa cidade. Contamos com você, porque juntos somos mais fortes. Arroio do Meio, eu indico. Uma campanha da CDL e Administração Municipal. Apoio a Suzano. Confira todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na Integração FM 87.5. Meu negócio é daqui. O espaço para empreendedores da nossa comunidade. Mostrar o que Arroio do Meio tem de melhor. Meu negócio é daqui. Apoio Sicredi. Fazer juntos para ter soluções que facilitam o seu negócio. Sicredi, gente que coopera, cresce. Mamão com açúcar. O melhor em doces e encomendas. Na Teobaldo Keffer 198 Centro. Ligue 997886730. Internet fibra ótica. Telefone e TV. Ligue para Brasrede. Internet sem mega. Mais TV por assinatura por 104 mensais. Brasrede 0800 644 3850. Aqui você para e fica com as melhores músicas. Meio-dia e 6 minutos, segunda-feira, 10 de agosto, começando a semana hoje com o programa Voz que Fala e Ensina. 26 graus, está marcando a temperatura. Boa tarde a você que está em casa, você que está nos assistindo também pela live. Acompanhe no facebook.com/Rádio Integração FM Arroio do Meio. E também aí você pode fazer sua pergunta aqui para o programa ou interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 997442711. À vontade aí para participar. Meio-dia
meio-dia e 7 minutos, uma excelente semana a todos. Uma boa tarde ao nosso convidado Christian, a Carolina Eli e a Marlise Fir, da Secretaria de Educação, que está com a gente hoje. Prazer te ter aqui nos estúdios, Marlise. Bem-vinda. Muito boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração, aos nossos colegas, né, a professora Carolina e também ao professor Christian, que estão participando então do programa de hoje. E lembrando, né, a todos que esse programa então passa agora a ser semanal. A gente iniciou esse programa lá no mês de maio, tínhamos ali um calendário, uma expectativa, trouxemos aqui já, né, Ana, muitos convidados, assuntos relevantes, interessantes para a nossa comunidade como um todo e para a nossa comunidade escolar. Então, a partir de hoje, ele passa a ter essa edição semanal, né, para a gente poder também continuar conversando com a nossa comunidade, continuar levando aí as informações sobre questões que interessam também aos nossos estudantes, às nossas famílias, considerando, né, que a gente está nesse ano letivo de 2020 tão diferenciado, né, em função dessa pandemia do coronavírus, mas ao mesmo tempo sempre procurando estar muito sintonizados com a comunidade. Então, esse espaço, desse programa de rádio, ele vem muito de encontro a isso, e a gente busca trazer essas informações, essas atualizações para a comunidade, para as famílias também, para os estudantes, para os professores, para que dessa forma também a gente consiga continuar se comunicando e mantendo então as atividades deste ano letivo de 2020, né? Então é um espaço que vem sendo ocupado pela comunidade também, né, através dos seus questionamentos, das suas perguntas, e acho que isso é importante. Isso nos faz também diariamente pensar na importância da gente manter essa comunicação e essa atualização, porque a comunidade merece isso, e é nosso compromisso enquanto gestores da educação manter as pessoas atualizadas e informadas, né, para que todos os nossos alunos, todos os nossos estudantes possam ter o direito à educação garantido. Então, essa é, entre outras, né, talvez diríamos assim, o nosso foco principal, o nosso foco essencial, para que o estudante que hoje está em casa, em função da pandemia, e o professor que está tendo toda essa preocupação com o planejamento dessas aulas, que são postadas ou no Classroom, ou a família vai lá na escola buscar, para que esse aluno, esse estudante, essa família tenha todas as condições, as plenas condições de realizar as atividades, de participar, de questionar, de responder, de interagir com o seu professor quando ele tiver dúvida, né? E também as nossas escolas sempre abertas às dúvidas, aos questionamentos da comunidade, né, dos professores, dos alunos, enfim, para que a gente continue mantendo esse vínculo, essa sintonia que a gente acredita ser fundamental para que todos possamos caminhar juntos, né? E a gente possa ter aprendizagens nesse contexto. A gente sabe que são atividades não presenciais. Por que ela não é presencial? Porque o aluno não está na escola e o professor não está presencialmente na escola. Mas eles estão interagindo, eles estão conversando, os alunos estão fazendo as atividades, os professores estão respondendo as dúvidas, estão fazendo conferências também, né, para sempre se colocando à disposição. Então, acho que é nesse sentido que a gente busca, né, e buscou esse espaço da rádio para a gente manter esse elo de comunicação, essa parceria, né, da escola com a família, tão importante e tão fundamental nesse momento, né? Então, novamente agradecer, Ana, por esse espaço. A gente faz essas considerações iniciais e eu queria já na sequência, né, o nosso convidado de hoje, né, o professor Christian, o grande espaço é dele hoje, para que ele possa falar para todos, então, sobre a nossa modalidade de educação de jovens e adultos, que estamos daqui a pouquinho encerrando o primeiro semestre de atividades,
com certificação. Os alunos vão receber o certificado que eles concluíram essa totalidade da EJA, né, que é a forma como eles se organizam. E o professor Cristiano, então, tem todo esse conhecimento, ele participou de todo esse processo, ele vai poder explicar certinho como tudo isso acontece. Então, Cristiano, eu vou te passar a palavra para que tu possas, então, trazer todo esse conhecimento, toda essa sistemática, todo esse processo, como acontece a educação de jovens e adultos, que hoje ela vem sendo desenvolvida lá na Escola Municipal Barra do Forqueta, ali na Barra do Forqueta. Bom dia, ouvintes da Rádio Integração. É novamente mais uma satisfação, Ana, poder estar aqui, prestar esclarecimentos à comunidade, e já agradeço a Marlise, a Carol, ao prefeito, à administração como um todo, pelo empenho que está sendo dado, a dedicação com os nossos estudantes, né? Com as comunidades, porque nós todos acreditamos que comunidade, família e escola é muito importante para o desenvolvimento num conjunto, porque é algo muito complexo. Como a colega Marlise bem mencionou, a EJA, o município ele assumiu a EJA em 2012. Antes disso, estava na rede particular de ensino. Então, um dos tópicos que a gente tem que esclarecer para o nosso ouvinte, que a modalidade de educação de jovens e adultos, como o nome diz, ela tem um amparo muito forte no artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né? E esse artigo, ele coloca assim, que a gente tem que proporcionar a educação de jovens e adultos para cidadãos e cidadãs que não apresentaram em tempo hábil a sua conclusão, né? Então, eles querem voltar para trabalhar em cima desta questão de concluir o ensino. E quando a gente vai pesquisando tudo, quais são os fatores que fazem com que os jovens e adultos procurem a EJA? Questões de reinserção ou melhora no mercado de trabalho, certo? E o município de Arroio do Meio tem dado sempre uma atenção muito especial e carinhosa à Secretaria de Educação, no sentido de proporcionar à EJA esse pleno desenvolvimento num caráter, respeitando sempre a identidade de cada pessoa, buscando esse caráter da solidariedade, da pluralidade. E isto é muito importante. Então, a resolução, por exemplo, como eu citei a LDB, o artigo 37, eu preciso falar um pouquinho da resolução do Conselho Nacional de Educação, número 3, porque é ela que define a duração dos cursos da EJA e a idade mínima para ingresso. Tu tem que ter 15 anos completos para o ensino fundamental, para ir para a EJA, ou 18 anos completos para o ensino médio, né? E quando a gente começa a trabalhar, a gente se reuniu na secretaria no início do ano para ver como nós teríamos nossas propostas de trabalho dentro da EJA. Então a gente sempre buscou o quê? Trabalhar a realidade de cada pessoa. Porque o público da EJA, ele tem uma particularidade. É uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, todos nós somos, né, cidadãos, por direito, somos. Então, buscar esse trabalho dentro do que tu vive. Tu, Ana, tem uma história, eu, Christian, tenho uma história, todo mundo tem uma história. E é dentro dessa história que a gente trabalha, e nós estamos buscando trabalhar os conteúdos dentro da EJA. Daí tu até pode me questionar assim, mas professor, mas e esse conteúdo do livro? Sim, nós trabalhamos o conteúdo do livro didático, sim. Esse conteúdo sistematizado, associado a uma realidade vivida por um conjunto de pessoas. E isso é o público da EJA, porque o público da EJA, ele não é só um público trabalhador, ele é um público muitas vezes composto por jovens que estão buscando recuperar um tempo também, que eles não se adequaram em um determinado momento, né? Tiveram, quem sabe, algum problema pessoal, deixaram a escola e querem recuperar esse tempo também, né? Que tem lá os jovens de 18 anos que querem finalizar o ensino fundamental. E esse é o objetivo, que é geral, é melhora da qualidade de vida. E no início, como eu estava falando, que nós nos reunimos na secretaria
junto com a Escola Municipal Barra do Forqueta, e eu quero deixar o meu carinho, meu apreço e meu reconhecimento à diretora Liselotte Gabriel, que é uma pessoa sensacional e muito nos ensina também. Eu gosto muito, uma excelente colega. Nós fizemos um trabalho para ver o perfil dos estudantes da EJA do município de Arroio do Meio. Quem são eles? São jovens, pessoas já com uma idade muitas vezes passando dos 40 anos, que são trabalhadores maduros, com longa experiência profissional, né? Ou com uma expectativa de reinserção no mercado de trabalho. E esse perfil da EJA no nosso município, ele é marcado por uma heterogeneidade, uma diversidade de pensamento, uma diversidade cultural, né? Então, quando a gente busca essa heterogeneidade, a Carol muito bem sabe que a gente às vezes debate essa questão da pedagogia, que na verdade, EJA nós já falamos em andragogia, porque nós estamos lidando com pessoas com uma idade, né? A pedagogia já se volta mais ao estudo de uma criança, e a andragogia já volta-se ao público adulto. Então, o que a gente busca, e a gente tem que ter muito cuidado, e a gente está buscando isso, é trabalhar um conteúdo dentro dessa realidade cotidiana, né? Então, é muito importante a gente considerar os conhecimentos prévios dentro da modalidade EJA, como também numa sala de aula normal, porque a gente quer trabalhar e aprimorar novos conhecimentos com bases nesses conhecimentos prévios. E na modalidade EJA, há uma identidade que diferencia das demais etapas da educação básica. E essa diferenciação, novamente eu vou frisar, ela está relacionada ao sócio-histórico e cultural desses alunos, né? E então, assim, vou falando um pouquinho agora como está o estudo da EJA aqui no nosso município. Os nossos alunos, eles estão acessando a plataforma Google Classroom, disponibilizada pelo município, e muitos retiram material impresso na escola. Quem tem acesso, tem computador, vai acessar a plataforma, e outros retiram na escola. Esses materiais, eles já estão disponíveis desde o dia 18 de maio, quando a gente iniciou e disponibilizou à nossa comunidade os conteúdos, né? As atividades interdisciplinares. Sempre, novamente eu digo, voltadas à realidade dos nossos estudantes. A gente tem todo esse cuidado, a Marli sempre coloca que a gente tem que ter toda essa sensibilidade de lidar, e isso é muito importante. E nós, enquanto professores, temos que nos colocar no lugar do aluno e ver, porque lá do outro lado, tu tem um pai, tu tem uma mãe, tem uma pessoa responsável que está do lado dessa criança, desse adolescente, desse adulto, e que muitas vezes diz assim: meu filho, eu estou tentando te ajudar, vamos ver como eu vou chegar para te dar essa resposta. E daí a secretaria, ela foi trabalhando essa complexidade com muita sensibilidade, eu digo. Porque a gente começou a disponibilizar as aulas online, via Meet, no Google Classroom. A gente disponibiliza o material impresso para quem não pode. A gente vai, muitas vezes, se precisar na escola, a gente disponibiliza o e-mail. Ou seja, nós, enquanto professores, temos que disponibilizar os meios máximos possíveis para chegar ao nosso estudante. Então eu sou a favor que a gente tem que sim, pelo Meet, enquanto eu, professor, tenho que mostrar minha aula, porque eu tenho um aluno que muitas vezes o pai trabalha de noite, de manhã e de tarde, e quer assistir junto com o seu filho, como o professor Christian dá aula, para quem sabe chegar na educação e dizer: olha, o professor poderia melhorar até isso um pouco mais. E é o correto, né? Porque nós temos que nos disponibilizar e nos doar ainda mais nesse momento de pandemia, para que os nossos alunos tenham esse acesso. Então, os nossos alunos da EJA, assim como os do município, eles estão desde o dia 18 utilizando a plataforma Google Classroom. E, no final de agosto, nós vamos formar as 4 totalidades, que é a T3, T4, T5 e T6. Porque a EJA ela tem 100 dias letivos, o que equivale a 200 horas aula, né? E nestas 2 últimas semanas que passou,
os alunos eles foram convocados para finalizar as atividades. Os alunos tiveram que fazer e colocar em dia o seu material. Eles vão nos dar o retorno, porque nós vamos avaliar como eles estão fazendo, para que nós possamos chegar e dizer, olha, onde tu tem a tua dúvida, a gente vai te ajudar. Então, essas 2 semanas agora que se passou, os alunos colocaram, vamos usar a palavra bem simples, os cadernos em dia, né? Colocaram os cadernos em dia para chegar e dizer assim, professor Christian, eu tive dificuldade lá na aula que o senhor postou na plataforma sobre tal assunto. Eu estou em dúvida. Então, como é que funciona? Tu vai, né? Nós vamos ajudá-los. Nós vamos fazer essa interação, seja via uma plataforma Classroom, por uma aula, onde os alunos vão se reunir com o seu professor via Meet, ou ele vai querer enviar um e-mail para a gente, dizer, professor, eu estou com dúvida em tal coisa. Nós vamos ajudá-los, né? E quem não pode, vai retirar. Eu só queria, professor, talvez para os ouvintes, né? Assim, a gente acompanha e talvez essa fala, para nós ela é tão clara, mas é importante a gente deixar, assim, só queria fazer essa referência, que hoje, na educação brasileira, a escolaridade obrigatória é dos 4 anos até os 17. Isso envolve toda a educação básica, ou seja, dos 4 anos é a educação infantil, a partir dos 6, então, é o ensino fundamental, né, que pela regularidade esse estudante estaria concluindo lá com 14, 15 anos, né? E depois a gente tem o ensino médio, que o aluno conclui, digamos, a 17, 18 anos. Então, essa é a nossa obrigatoriedade escolar hoje. A criança do 0 aos 3 anos, que a gente entende hoje, então, dentro da nossa organização brasileira, é a etapa creche, ela hoje não é obrigatória. Mas hoje, no nosso município, a gente tem toda uma estrutura. Nós temos hoje 6 escolas comunitárias de educação infantil, que atendem essa faixa etária do 0 aos 3, e que ela não é considerada obrigatória, mas hoje o nosso Plano Municipal de Educação ele já estabelece uma meta de mais de 70% de atendimento, enquanto que o Plano Nacional prevê no mínimo 50%. Então, nós no município já estamos com uma meta bem acima disso, né? E quando isso é o ensino regular que a gente chama. A educação de jovens e adultos, quando que o professor Christian fala, ela hoje no município, ela está autorizada para oferecer a etapa alfabetização, pós-alfabetização e os anos finais. Então, hoje na Escola Barra do Forqueta, o que a gente está em atendimento, está oferecendo, são esses anos finais, que correspondem ao 6º, 7º, 8º e 9º anos. Mas a nomenclatura é de totalidades. Isso, talvez o professor possa depois, né, talvez falar novamente. E na etapa anterior, que é a etapa alfabetização, a gente, no ano passado, nós tivemos uma turma com 3 alunos, adultos também, que buscaram não uma certificação, mas eles queriam o simples acesso à leitura e à escrita. Então, nós tivemos ao longo do ano passado essa oferta, tivemos então a procura também para o retorno no início do ano, agora do ano letivo, só que essa modalidade da alfabetização, do aprender a ler e escrever, ela é uma modalidade que ela tem que ser presencial. Então, por isso que talvez as pessoas poderiam se perguntar por que essas pessoas, então, que procuram a alfabetização não estão tendo agora essa oferta. Porque realmente ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um professor presencialmente. Então, a etapa anos finais, que continua sendo oferecida na escola, ela tem essa possibilidade de usar a plataforma, de usar o material impresso, de seguir as mesmas oportunidades ou a mesma forma de oferta para as outras etapas, desde a educação infantil até o 9º ano do regular. Então, talvez só para colocar isso, que o município tem sim proposta e preocupação, e já teve turmas de alfabetização de adultos. Então, no ano passado foram 3 alunos, né, Carol, que eu me recordo que foram atendidos por uma professora, mas como a etapa ela exige
Na nossa avaliação, esse presencial, esse professor estar junto, então, em função da pandemia, ela ainda não foi iniciada, né? Mas a etapa, então, dos anos finais, que é o 6º, 7º, 8º e 9º anos, continuam, né, com essa oferta, e agora a gente está nessa etapa, assim, de encerramento de um semestre, né, com toda essa preocupação, então, também de garantir que eles possam ter a etapa também de retomada dos conteúdos, de esclarecer suas dúvidas, e depois, né, professor, fazer uma avaliação, e nessa avaliação, que o professor está falando, de ter depois lá aquela sua certificação. Olha, eu concluí essa etapa, porque nós temos estudantes que nesse semestre agora vão concluir o ensino fundamental. Então, eles vão receber o certificado, que eles já estavam nessa última etapa, e eles vão sair já com a sua... com o seu certificado, podendo dizer assim, não, eu consegui, eu concluí o meu ensino fundamental na modalidade EJA. Certo. Isso. Como a colega Marlise falou, então a T3, ela equivale ao 6º ano, a T4 ao 7º, a T5 ao 8º e a T6 ao 9º. E essa turma da T6, se atingir os objetivos propostos, irá fazer a sua certificação. Mas para que ganhe esse certificado, eles terão que, no fim de agosto, eles farão uma avaliação com base nos conteúdos que nós disponibilizamos na plataforma Google Classroom, né? Ou o material que eles retiram na escola, que é o mesmo. E desde já também eu quero agradecer o empenho da direção, né, dos professores que estão engajados nessa questão, porque nós estamos montando conteúdos interdisciplinares que são conteúdos que eles têm na sua grade curricular, né? Só que dentro de uma linguagem, como eu disse antes, do cotidiano, dentro da realidade deles. Então, eles estão preenchendo todos os quesitos dentro de uma forma legal, onde está sendo feito a avaliação no momento futuro. Então, assim, mesmo que estamos num estudo online, semipresencial, de forma à distância, nesse caso, em momento de pandemia, os alunos estão realizando as atividades, porque nós constantemente temos uma plataforma onde nós temos um monitoramento, onde nós avaliamos as atividades que são realizadas pelos nossos estudantes na rede municipal. E daí nós muitas vezes entramos em contato com esses estudantes com seus responsáveis para saber como está o andamento, né? Então, esta semana nós iremos receber os cadernos ou as atividades, seja de forma online, ou eles deixarão na escola, e nós, professores, faremos essa análise, essa revisão, e vamos ver como estão sendo os objetivos que estão sendo feitos nesse momento, se eles estão sendo atingidos. Então, a partir do momento que o aluno realizar as atividades, ele vai fazer, no final de agosto, essa avaliação online, e nós vamos daí emitir o nosso parecer sobre o andamento do desempenho deste estudante, né? Então, a EJA, ela busca muito essa questão de associar a sensibilidade, né, com o conteúdo sistemático, com a realidade vivida por cada pessoa, porque cada pessoa é diferente. E a gente tem que levar isso muito em consideração. Mas assim, o que a gente quer pedagogicamente na EJA? A gente quer seguir os princípios pedagógicos da EJA. Quais são os princípios pedagógicos que nós primamos pela EJA aqui no município, até a nível nacional? Mas nós temos isso aqui pela Secretaria de Educação muito claro, que os princípios são a interdisciplinaridade, a transversalidade, a contextualização e a integração das áreas em projetos de ensino. Por quê? Porque a gente não está mais querendo construir, a gente não está querendo que o aluno aprenda as coisas separadas. Por isso, dentro da EJA, e até eu digo que essa pandemia, ela nos tirou de uma zona de conforto, Carol e Marlise, e nos desafiou para um ensino híbrido, onde nós, professores, formamos os nossos grupos coletivos de trabalho, onde os professores estão começando, é difícil, mas a gente, nos nossos embates, a gente está começando a construir
um modelo dentro da realidade geral do município. E a EJA busca isso, onde nós, os professores, que estão muito se dedicando, e eu quero deixar isso registrado, a gente está se unindo assim, colocando matemática, história, geografia, inglês, artes, ciências, né? Enfim, as disciplinas como um todo, tentando jogar o conteúdo onde o aluno possa, dentro de um conteúdo interdisciplinar, encontrar todas essas disciplinas dentro. Por quê? Porque nós precisamos ensinar as pessoas o quê? A pensar, não a decorar. Então, se tu ensina a pessoa a pensar, ela se torna um cidadão crítico reflexivo. Se ela constrói essa reflexão, e eu não digo só a EJA, mas a gente está buscando construir isso. E a pandemia está nos proporcionando isso, porque os alunos estão aprendendo a procurar as coisas, eles estão aprendendo a questionar. E a gente, como professor, tem que ser um mediador entre esse aluno, esse estudante, e a coletividade da sociedade. Então, eu vejo que dentro desse desafio na EJA, e esses alunos que vão se formar, que eles estão mostrando que eles têm a sua capacidade de construir o seu saber com o nosso acompanhamento, é um cidadão crítico que está aprendendo a procurar. E quando a gente aprende a procurar, a gente aprende a se defender. E é isso que nós queremos para uma sociedade democrática, né? Quantos alunos tem a EJA? Eu sei que eu acho que outra oportunidade já foi falado, né? Mas para a gente relembrar. Sim, nós temos matriculados, nós temos 2 turmas, nós temos matriculados 26 alunos. E antes da pandemia, sempre foram aulas presenciais ou já teve aulas, assim, pelo Google Meet ou aulas à distância? À distância, sim, porque nós temos uma sexta-feira à noite, é o dia em que os alunos ganham as atividades para fazerem em casa. Né? Então, de segunda a quinta-feira, eles têm as aulas presenciais. E na sexta-feira, na quinta-feira, nós já entregamos para eles o material de sexta-feira, onde cada professor diz, essa atividade vocês farão uma pesquisa interdisciplinar, abrangendo todos os conteúdos. Né? Mas os alunos... Eu posso dizer assim, que os alunos estão reagindo muito positivo nesse ensino híbrido, porque eles estão usando os meios digitais. E isso é muito bom. E por que isso funciona? Eu preciso reconhecer e dizer, porque a Secretaria Municipal de Educação de Arroio do Meio, ela não mede esforços, ela sempre está nos sugerindo... como nós podemos melhorar o nosso trabalho. E eu não digo isso porque eu estou do lado da Carol e da Marlise, eu digo isso porque os alunos têm essa facilidade de interagir dentro da plataforma. Eles têm essa facilidade. E também porque os nossos professores estão comprometidos nisso. Isso é bom, isso é saudável. Talvez assim, só para pegar esse gancho, né, professor? O que a gente tem dito e tem visto... Nesse tempo de pandemia, mesmo não podendo estar presencialmente na escola, os professores eles estão criando esse planejamento, essa oferta das atividades de forma coletiva. E isso está sendo algo tão extraordinário, porque os professores, né, a gente diz assim, talvez a gente nunca tenha planejado tanto, nunca tenha sentado para refletir, sentado no sentar físico, né, mas a gente se organizar e sentar juntos, planejar juntos, estruturar aquilo que a gente acredita que seja de fato o papel da escola, aquilo que é essencial para o nosso estudante. E também, né, a própria questão comunidade, escola e família, ele nunca foi talvez tão atual, tão presente, porque hoje, com as conferências, com a plataforma, os alunos e os professores e a comunidade, eu digo família, estão interagindo como nunca. Né? Então, nos cabe, sim, aprimorar, melhorar essa sistemática, para que a gente consiga estar cada vez mais próximos e a gente, de fato, entender e ofertar aquilo que é importante, aquilo que é essencial, aquilo que, de fato, contribui para o desenvolvimento e o crescimento deste aluno, em todos os seus aspectos, né? E também está fortalecendo
a educação, no sentido que a gente está conseguindo sentar juntos e fazer esse planejamento de forma coletiva, né? Então, só vou dar um exemplo. O professor fala muito da EJA, mas eu vou falar também do ensino regular. Todos os professores que hoje trabalham no município, que são professores, por exemplo, de um 3º ano do ensino fundamental, eles planejam juntos a atividade que vai ser postada lá na plataforma, que é a mesma também que é impressa. Todos os professores de história, os de ciências, eles planejam juntos as atividades que vão ser oferecidas, né? Então, acho que isso é de uma grandeza, isso é de um espírito de colaboração, de contribuição, que os professores estão desenvolvendo, porque que é algo que a gente sempre buscou, e talvez o tempo vai também nos amadurecendo, vai nos desafiando, e a gente vai encontrando as melhores alternativas, né? Então, acho que com louvor a gente diz isso nesse momento, porque a gente percebe esse espírito, né, de colaboração. O professor vai falando da sua experiência, das suas atividades, das suas contribuições, e isso tudo é sintetizado em uma atividade, né? A gente fala em atividade, né? Mas enfim, é aquilo que é oferecido ao aluno. E a família compartilha disso. Então, aquele vídeo que é postado, digamos, lá para o aluno do 3º ano, todas as famílias, né, que têm acesso à internet, enfim, vão poder assistir a esse vídeo. E a família está acompanhando, a família está, talvez como nunca, tendo acesso àquilo que a escola está oportunizando, está oferecendo. E isso, né, professores, aqui nós todos somos professores, isso ainda aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade e a nossa corresponsabilidade por esse processo que está acontecendo no município. E a gente falava antes num bem imaterial, que é tudo aquilo que está sendo construído na educação de Arroio do Meio, né? Então, acho que a EJA, nessa proposta também de interdisciplinaridade, está sendo pioneira, né? E está também levando essas contribuições e essas propostas também para o ensino regular. Então, acho que isso está sendo muito significativo, né? Todos pensando juntos, porque esse estudante que começa lá na etapa creche, depois ele vai para a educação infantil, para a escola, vai para o ensino fundamental, vai então depois para a EJA, se ele não conseguiu concluir nesse momento, vai depois para o ensino médio. Então, assim, eu acho que esse processo que está acontecendo no município e que está nos desafiando a todos, mas está nos fazendo pensar sobre qual é o cidadão, qual é a cidadã que a gente quer, que a gente pensa para este município, né? Então, acho que isso é algo formidável, merece ser destacado, e a EJA, novamente, também, acho que como sendo pioneira nesse processo. Eu tenho um quarto, último ponto assim, que eu gostaria de colocar, é que assim, é muito importante que os alunos, não só da EJA, mas como um todo, façam as atividades propostas com muita dedicação e muito empenho, porque o que acontece? Isso pode, se você não vai fazendo logo, isso vai acumulando, e quanto mais acumula, né, as atividades, mais complicado às vezes pode ser. Então a gente pede que o nosso estudante faça com seriedade as atividades, se coloque, se desafie, mas também saiba que nós, professores, enquanto direção, coordenação, professores, secretaria, a gente está sempre de braços abertos para ajudar. E a gente tem muito orgulho, e eu como coordenador da EJA, que eu agradeço à secretaria por esse voto de confiança, eu tenho muito orgulho de conseguir formar com os meus colegas professores e Escola Municipal Barra do Forqueta esses estudantes, porque eles estão fazendo as atividades, como eu falei antes, dentro de um aspecto legal, respeitando o que diz a LDB nessa questão da pandemia, porque o município sempre nos colocou, a secretaria, vamos sempre respeitar a legislação dentro das normativas do Conselho Nacional de Educação. Então, isso é muito importante, a gente ir passo a passo para querer fazer o certo, ou o próximo do certo, né? E assim, os nossos alunos, eles estão tendo os conteúdos em dia, eles estão tendo as orientações em dia, e estão atingindo os objetivos dentro das suas possibilidades neste momento de pandemia. Então, assim, deixo a mensagem seguinte.
que a relação da docência de um professor com o seu aluno, ela ocorre pelo diálogo. E isso eu trago muito de Paulo Freire, porque ele trabalhou muito a EJA. E ele diz que o diálogo é a base. E isso não é só para a EJA, isso é no nosso dia a dia. E nós temos que formar pessoas para um diálogo. E eu posso dizer que a EJA, ela está buscando e construindo o seu saber neste momento e nos outros momentos, mas nesse momento tão peculiar que nós somos assolados por um Covid-19, eles estão conseguindo sim e mostraram-se dentro da modalidade cidadãos e cidadãs capazes de buscar e construir o seu saber. E é com muito orgulho que eu peço a eles, e com muito respeito, eu quero dizer que nós contamos com o apoio deles, que eles façam as atividades, que a Escola Municipal Barra do Forqueta sempre se coloca à disposição, com sua direção, coordenação e professores. E nós temos muito orgulho em ser professores da EJA e em ser professores da Rede Municipal de Ensino de Arroio do Meio. Obrigado. Obrigada pela presença, Christian. Sucesso aí, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E tem recado chegando aqui na tarde hoje. A Marlise Souza Clauck, desejando uma boa tarde. O Rafael Sebastiani, boa tarde, boa semana a todos e um ótimo programa. Obrigada, Rafael. Um beijo para você e também para a Roseli aí na Barra da Forqueta. O Joselino Gouveia Pires, boa tarde, uma abençoada semana para todos. Bom programa. Obrigada, Joselino. A Marlise Fir está com a gente aqui na rádio também. O Rogério Sebastiani, boa tarde a todos, tenham uma ótima semana, essa rádio é show. Hoje é um dia especial, pois meu filho está completando seus 15 anos. Lhe desejo saúde, felicidades e tudo de bom. Parabéns então aí, Rogério, pelo lindo filho, parabéns, muitas felicidades aí, saúde para a família toda. O Klaus Werner Schnack, nosso prefeito aqui de Arroio do Meio, boa tarde, este assunto faz a diferença na vida de muitas pessoas. Parabéns, obrigada aí o reconhecimento aí do Klaus. Tudo de bom aí, sucesso também pro nosso prefeito. Participando ainda aqui na programação, o Gerson Teixeira. Boa tarde, um abraço a todos. Obrigada, Gerson. Também o Antônio Antunes. Oi, Ana, boa tarde a você e aos teus convidados do programa. Obrigada, Toninho. Um abraço para ti. Também lá especial para Clair, né? O nosso colega aqui do Cante Comigo. Uma ótima semana. Ainda a Liselote Gabriel, boa tarde, um abraço especial a todos vocês que estão hoje no programa, reforçando a importância da educação de jovens e adultos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra do Forqueta. Grande abraço para a Liselote. Também o Nelson Pereira, boa tarde, Ana. Tudo certo por aí, amiga? Estou assistindo. Obrigada, Nelson. Um abraço para você em Boqueirão do Leão. Agradeço aí a companhia. Agradeço também por compartilhar do nosso trabalho. Uma excelente tarde, uma ótima semana. Um abraço ainda para Lourdes. Petri Schmitz compartilhou e tudo aí a nossa live. Grande abração para você, tá certo, Lourdes? Ainda participando do programa, um abraço para Maika Hamayer, também a Denise Kuhn, o Diomar Antônio Petri, a Magda Rockenbach, o Magnus Alencar Marcos, o Adamir da Silva Bueno, Sérgio Labres, Ilse Windenberg, Ivani Oliveira e o Írio Schmitz estão participando também. Um abraço ainda para Estela Giovanella, um beijo para a querida. Também com a gente, participando aqui da live, a Elaine Freilich, o Valdir Stirmer, a Lúcia Zaterra, o nosso amigo Flávio Schmitz, um abração aí, Flávio. Também a Rosicler Giarella, o Francisco Volk. Participando também aqui o Guido Kuhn. Um abraço aí, Guido. Obrigada aí pelas colocações de vocês. E a Delci Fir também um super abraço. Mas a gente não ouviu a Carolina Eli ainda aqui na rádio hoje. Boa tarde, Carolina. Fala aí um pouquinho pra gente. Amanhã, dia do estudante, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Ana. É um prazer sempre estar aqui, né? Então voltamos a conversar um pouco depois dessa semana que estivemos, né? Também colocando nossas atividades em dia, né, Cristian?
Então, eu gostaria, assim, antes da gente trazer um pouco essa questão, né, que amanhã temos, então, o Dia do Estudante, relembrar algumas questões com relação às atividades que a gente vem oferecendo, né? Então, como a Marlise comentou antes, nós temos oferecido desde o dia 18 de maio as atividades pedagógicas não presenciais, né? Elas são atividades, então, que não estão acontecendo presencialmente nas escolas, mas assim como o Prof. Christian também falou, a gente tem toda uma organização por parte dos professores, né, no planejamento dessas atividades. Essas atividades, elas são planejadas pelo grupo de professores daquela turma ou daquela disciplina, né? Então, dentro deste planejamento, talvez nunca estivéssemos tão envolvidos com o planejamento como estamos nesse momento, porque a atividade, ela tem que ser planejada, ela tem que ser organizada de forma que a criança possa executá-la sem a presença do professor, né? Porque o professor está de um lado e a criança está do outro. Mesmo que a gente tenha a tecnologia mediando esse processo, o professor não está ao vivo com a criança realizando a atividade, né? Então, a gente veio num movimento inicial da postagem das atividades. Depois de um certo tempo, a gente começou, então, para esses momentos, então, virtuais, que aí sim o professor e a criança estão ao vivo, né? Podem esclarecer suas dúvidas, os estudantes, mas também não é todos os dias, né? Porque a gente fez uma organização que fosse possível dentro da realidade das famílias do município de Arroio do Meio, né? Então, sempre antes da gente alterar a proposta, a gente faz uma escuta para a comunidade, né? Então, nessa semana estaremos oferecendo às famílias um novo questionário, né? Para fazer novamente uma escuta, né, das famílias, como estão nesse processo e como vem uma alteração, talvez, dessas atividades pedagógicas não presenciais, e a proposta vai sempre sendo construída de forma coletiva, né? Tanto com o auxílio e as propostas dos professores, como também a escuta às famílias. Então, a gente tem esse momento que acontece virtualmente, né? As aulas, elas não são online, a gente faz o uso da plataforma, mas o professor não responde, às vezes, no momento em que a criança postou a atividade ou fez a pergunta dentro do Classroom, né? Porque os professores estão nos seus horários, né, interagindo, mas não estão ao vivo com a criança, né? Então, às vezes, acontece da criança ter uma dúvida e essa dúvida pode ser respondida no dia seguinte, não necessariamente naquele momento em que a criança perguntou. Então, é um processo, né, que envolve, que tem a tecnologia mediando esse processo, mas às vezes não é imediato, né? Então, assim, é uma forma de comunicação, mas não é ao vivo, né? E aí sim tem alguns momentos, então, que a gente proporciona, e para aquelas crianças que não podem participar desses momentos ao vivo, né? A gente tem a gravação desse encontro, ela fica postada na sala de aula. Temos muitas crianças que por organização familiar ou por alguma demanda de não ter tanto acesso à internet, retiram as atividades na escola. As atividades que as crianças retiram, elas são iguais às atividades que estão postadas na sala de aula. Em alguns momentos, só a organização dela, né, assim, quanto a forma da estruturação, mas o conteúdo e as questões são as mesmas, né? E algumas crianças retiram esse material e conseguem participar dos momentos ao vivo, né? Então, também é uma possibilidade delas estarem também trazendo as suas dúvidas ou participando, colocando as suas aprendizagens, né, que aconteceram nesses momentos das atividades. Nós tivemos agora, como o Prof. Christian falou, 2 semanas, que foi a 9ª semana, a 10ª semana e a 11ª semana, onde a gente teve atividades diferentes, né? Os professores foram até as escolas organizar os materiais dos alunos. Na semana passada, os pais
familiares tiveram a possibilidade de ir às escolas retirarem esses materiais. A gente tem relatos das equipes diretivas que foi uma semana muito festiva, né? Porque a vida das escolas são os alunos, né? E os professores que convivem ali no dia a dia, funcionários. E isso está um pouco apagado, né? Porque essa vida, ela está acontecendo cada um na sua casa, né? Então, na semana passada, teve esse movimento nas escolas, né? As famílias foram buscar os materiais e as equipes relataram que foi muito positivo, assim, né? Muito acalentador, porque todos vinham com muita saudade, as famílias faziam relatos de que as crianças estavam com saudades, né? Mandavam abraços para os professores, para a equipe, né? Então foi uma semana diferente. Concomitante a isso, a gente encaminhou, aí não usando o Classroom, através do WhatsApp das famílias, né? Todas as escolas hoje têm grupos de cada uma das turmas, grupos no WhatsApp, que é um grupo mais para comunicação, né? Comunicação de recados, informações que são importantes. E na semana passada a gente encaminhou, então, alguns formulários, uma espécie de sondagem para a gente ter um parâmetro, né, das atividades que serão encaminhadas a partir dessa 12ª semana. Então, a gente reforça o pedido, né, para que as famílias que ainda não responderam, as crianças, adolescentes que ainda não respondam, né? Que isso é muito importante para a gente traçar as ações futuras. Na segunda-feira passada, no dia 3, foi encaminhado um formulário de História e Geografia e o prazo das respostas até o dia de hoje. Na quarta-feira da semana passada, foi encaminhado um formulário de Ciências e Matemática e o prazo das respostas, então, é até o dia 12, quarta-feira dessa semana. E o de sexta-feira foi até o 5º ano Língua Portuguesa e nos anos finais, então, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Foi postado na sexta passada e o prazo de resposta é até sexta que vem, dia 14. Então, após esses dias, a gente vai fechar os formulários e eles não receberão mais respostas, né? Então, é importante também para os professores terem essa avaliação e as famílias, então, responderem. São formulários de respostas objetivas, bem simples de serem respondidos no celular. E a partir de hoje, então, retomamos as postagens diárias no Classroom, conforme o cronograma que já era feito anteriormente. Só que a partir das postagens dessa semana, isso foi um combinado que a gente teve e um pedido também dos profs, né? Então, a partir desta semana, as atividades que são postadas, elas têm um prazo de entrega, né? Então, será dado 30 dias para entregar as atividades. A gente sempre sugere, como o Prof. Christian falou antes, que a gente tente ir fazendo isso diariamente, porque o objetivo, desde sempre, das atividades pedagógicas não presenciais foi manter esse vínculo com a escola, com os professores e manter os alunos nessa atividade pedagógica, né? Para que quando houver o retorno, a gente tenha algumas atividades trabalhadas, que eles tenham mantido esse ritmo, que eles tenham continuado nesse exercício de leitura, de interpretação, né? Então, a gente pede que, na medida do possível, eles realizem diariamente, por isso que a postagem é diariamente, que eles criem um hábito de alguns, né? Assim, quem pode de manhã, quem pode de tarde, quem pode à noite, cada um de acordo com a organização e a rotina da sua família, né? Então, a gente gostaria de reforçar isso, relembrar isso, né? E como o prof bem colocou antes, né? A plataforma, ela é um espaço, embora não seja online, né? Assim, no sentido de que o professor responde às vezes imediatamente, mas ele é o melhor espaço para se comunicar. Então, o aluno pode
Qualquer dúvida que ele tiver, ele pode escrever lá, que vai aparecer para o professor e que assim que o professor entrar no Classroom, ele vai responder, né? Da mesma forma, os professores fazem essa comunicação com os alunos e as escolas também fazem, né? Em alguns casos, as escolas postam avisos também. É um espaço muito interessante de comunicação entre a família e a escola, fora toda essa possibilidade, então, de manter a aprendizagem, né? Certo, Carolina, agradecer aqui a tua participação e antes de nós fazer o fechamento, as considerações finais com a Marlise, a gente vai mandar os últimos abraços aqui no programa. Um beijo, então, participando a Rejane Tereza Borsoi, desejando uma boa tarde, a Isolda Maria Klein também, uma ótima tarde. A Rosalina Feldens também, boa tarde, Rosalina, uma boa semana aí para você. E ainda trazendo mais algumas participações aqui também pela live, o pessoal que está comentando aí e deixando seu recadinho, a Estela Giovanella, boa tarde. Falo muito aos pais das crianças que eu atendo a voltar a estudar, pois é bom para eles e um incentivo para os seus filhos, que é muito bom, então, as crianças voltarem a estudar. Obrigada pelo comentário, então, aí da Estela também. Um beijo, uma ótima semana para você, Estela. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui, a Elaine Freilich também, o pessoal que compartilhou a nossa live. Desejar a todos aí uma ótima semana. E o programa aqui, né, uma vez por semana agora, Marlise, sempre nas segundas-feiras. Então, hoje eu não fiz intervalo, porque essa uma hora era para vocês aí expor aí as ideias. Então, para os alunos e para os pais em casa, para os nossos ouvintes. Faltando 3 minutos para 1. Certamente, Ana, acho que esse espaço, né, que a gente busca atualizar e informar a comunidade. E esse esforço todo que está sendo feito por todos os setores da sociedade também, no sentido de se organizarem dentro desse tempo de pandemia. E a gente tem dito isso, e eu posso colocar isso aqui no programa, né, que nós, enquanto setor da educação, somos um setor ou uma área em que tudo aquilo que está sendo pensado, está sendo estruturado, é algo novo. A gente tem os nossos propósitos, a gente tem a política educacional, nós temos os nossos conteúdos, as habilidades, as competências que os alunos desenvolvem, mas nós vínhamos, né, de uma educação, de um ensino presencial, com o professor e o aluno estando na sala de aula, de segunda a sexta, né, dentro desse horário, então, de aula. E hoje isso acontece, mas de uma forma não presencial. O aluno estando na sua casa, o professor estando na sua casa, e interagindo, conversando, planejando, aprendendo. Então, certamente, é um desafio novo, ele é um desafio em que a gente precisa buscar, se organizar, usar todas as ferramentas que a gente conhece e as que a gente também não conhece. Quando a gente fala em plataforma, o Google Sala de Aula, para nós é algo novo que a gente não conhecia, que a gente ouvia falar, mas não se usava na rede pública, né, da qual a gente trabalha, da onde a gente fala, então. E a gente teve que pensar junto com os professores, né, nós enquanto secretaria, com as equipes diretivas, com as famílias, de como isso seria possível. Como continuar tendo aula, vamos dizer assim, porque a gente está em aula, é aquilo que a gente sempre diz, mas não estando na escola diretamente, né? Então, é um desafio grandioso e a gente está vendo o esforço de cada um que está nesse setor, né, tentando dar o máximo de si, e os alunos também lá na ponta, interagindo, tendo que dar conta dessa nova situação, dessa nova realidade, e a Carol dizendo antes, de forma muito ponderada, o quanto esse estudante também precisa se organizar de uma forma diferente. Ele precisa pensar que naquele momento, ele na sua casa, na sua rotina, precisa ter um tempo, um espaço para fazer essa atividade. E pensar que naquele momento que eu tenho a dúvida, o professor talvez não esteja na plataforma para poder responder naquele momento. Mas, claro, ele vai responder, né? Eu preciso saber fazer a pergunta daquilo que eu tenho dúvida. Então, olha quantos desafios novos que a gente está enfrentando, né? E a gente está tentando superá-los para que todos possamos, né, aprender juntos
ressignificar aquilo que é importante para nós, para a educação como um todo, para nós enquanto professores também, e para esse estudante que precisa, claro, né, continuar aprendendo, continuar tendo uma rotina de estudos, mas dentro de uma outra realidade, dentro de um outro espaço. Eu digo isso tudo também, né, para terminar então o programa de hoje, fazendo essa homenagem ao nosso estudante, ao estudante de todas as redes aqui do nosso município, municipal, estadual, particular, comunitária, que também está se reinventando, que está tendo um novo jeito de ser estudante. Então, para o dia de amanhã, a gente já antecipa a nossa homenagem, o nosso reconhecimento e também agradecer por estarem aceitando esse desafio, né, de ser um novo estudante em tempos de pandemia. Mas, ao mesmo tempo que a gente deixa aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento, também o nosso estudante está ajudando a construir a nova educação, né, aqui do nosso meio, do nosso município, da nossa região, que também é um desafio, é o momento da gente poder escrever uma nova história para as nossas vidas. E certamente é o maior das nossas vidas, eu acredito até hoje, enquanto professores, enquanto educadores e enquanto estudantes, né? E certamente venceremos, né? Teremos muitas aprendizagens diferenciadas também, e que vão nos acompanhar pelo resto de nossas vidas. E, ao mesmo tempo, sempre recomendando a todos que mantenham o distanciamento social, que usem a máscara quando precisarem sair de suas casas, que usem o álcool em gel, enfim, né, que mantenham essas medidas de higienização, para que a gente possa pensar num retorno às atividades presenciais o mais rápido possível, embora hoje a gente não tenha essa previsão, nós ainda não sabemos quando isso vai acontecer, mas quanto mais a gente puder seguir essas medidas, mais cedo certamente a gente pode pensar em propor um retorno presencial. Então, a todos novamente muito obrigada, uma boa semana a todos, e que esse espaço então possa continuar também aberto por mais algum tempo, né, Ana? Para a semana que vem a gente também já está estruturando uns convidados que a gente vai divulgando, né, ao longo dessa semana. Então, um grande abraço e uma boa tarde a todos. Grande abraço, Marlise, uma ótima semana e parabéns, aí tá de visual novo também, né, um corte no cabelo, tá muito chique. Obrigada, Carolina, e obrigada ao professor Christian, aí um bom trabalho, uma ótima semana para vocês. Mandar um abraço ainda aqui, olha, deixando o seu comentário para nós, a Juraci Silva, boa tarde. E a Maica Ramayer, é muito importante a participação das famílias, cada um fazendo a sua parte para que dê tudo certo. Obrigada aí pelo belo comentário também da Maica. E o Joselino, boa tarde, Ana e convidados. Agora estou ouvindo pelo app, parabéns, está ótimo. Os convidados têm muito conhecimento de suas áreas. Parabéns, obrigada, Joselino. Forte abraço aí para você também, uma excelente semana. E tá chegando ele aí, Rodrigo Vedói, para te fazer companhia aqui com a Tarde Show e registrando também, né? Rodrigo Vedói entrou ali com salgados, eu acho, ou uma torta, não sei, né? Tá de aniversário hoje, vai pagar a festa, então, até que enfim, né? Tava na hora aí, depois de alguns aniversários aí, hoje pagando a festa aqui para nós na Rádio Integração. Então, parabéns pro Vedói, muita saúde e felicidades para ele. E quem quiser fazer homenagem para o Rodrigo, participe aí na tarde hoje, agora da 1 até as 5, é tudo com ele. Valeu, gente, um forte abraço, uma excelente semana a todos. A gente fica por aqui com o programa Voz que Fala e Ensina, e na segunda que vem a gente retorna aqui nos estúdios. Valeu pelo carinho da sintonia. Tchau, tchau! O que é sucesso, você ouve aqui.